Olá, esse é um conteúdo exclusivo do AGTech Meeting, evento que reuniu especialistas, empreendedores, líderes de corporações, produtores rurais, entre outros agentes do ecossistema de inovação. Tudo para debater o agro em movimento, intersecções e oportunidades. Prepare-se para insights valiosos vindos do palco Intersecções e Oportunidades, que aconteceu no auditório PSEG. Vamos falar de caminhos para uma produção eficiente, sustentável e ética. Eu chamei carinhosamente esse painel de painel platô do nosso dia, porque, afinal de contas, a maior parte das pessoas que aqui está conosco está inserida no agronegócio de alguma forma, então estava todo mundo bastante curioso para escutar essa turma aqui trazer as abordagens. Para esse palco, eu quero convidar a Maíra Teis, sócia líder de agribusiness do PwC Brasil. Obrigada, Maíra, seja super bem-vinda. Junto com Maíra, eu quero convidar a Ana Letícia Guiar, coordenadora de sustentabilidade da Bung, Júlia Moretti, head de ESG na Vega Monitoramento, o Marco Antônio Nogueira, que é pesquisador na Embrapa Soja, e o Vitor Campos, produtor de cafés especiais, produtor de abacate, bem como CEO da 3R Ribersolo e atual presidente da Nuffield Brasil. Uma salva de palmas aos nossos convidados. Eu desejo um bom painel a vocês. O timer vai passar a rolar. Boa conversa, pessoal. Sejam bem-vindos. Obrigada, Gabi. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui mais essa edição do nosso AGTech Meeting. Aqui, hoje, a gente tem uma discussão muito interessante, né? No período da manhã, a gente viu o desafio do crescimento da população, do crescimento da renda, quantas bocas para alimentar e o quanto o agro como um todo, global, ele tem um desafio de ser eficiente, né, conectado e eficiente. Também o estudo global que a PwC fez, o Valemotion, mostra a necessidade da maior conexão das cadeias, né? E o consumidor também cada vez mais exigente, mostrando que aqui a gente tem um espaço para uma geração de valor que não se limita à produção como ela é hoje, mas que também traz um desafio muito importante de inovação, sustentabilidade, ética com rentabilidade, né? A gente não pode esquecer de todos esses fatores. E aqui nesse palco hoje, eu vou passar para vocês se apresentarem, mas um momento muito interessante aqui é a representatividade. A startup, a indústria, a academia e o produtor rural. Então, aqui a gente tem aqui a completa ligação das pontas do que são os principais elementos que fazem o agronegócio no Brasil. Então, vou permitir que vocês se apresentarem aqui na sequência, falar um pouco aí de cada um de vocês. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Ana Letícia, sou coordenadora de sustentabilidade na Bung, há quase 2 anos trabalhando com foco e liderando o Programa de Agricultura Regenerativa no Brasil e hoje já em expansão para a América do Sul. Agradeço muito o convite, acho que hoje a gente vai trazer discussões ricas e complementares aos outros painéis que ocorreram na parte da manhã e anterior a esse. Obrigada. Boa tarde a todos, meu nome é Júlia Moretti, eu trabalho como Head de Sustentabilidade na Vega Monitoramento, uma empresa de tecnologia. Anterior a isso, eu tenho 8 anos de Deloitte, então conheço bastante o ramo da Price, e 8 anos também na COFCO International, onde eu fui Head Global de Sustentabilidade, liderando todos os negócios, né, todas as frentes agrícolas em todos os países que a gente trabalha. Eu gostaria de agradecer também, é um prazer estar aqui conversando com vocês, espero que a gente tenha uma discussão muito rica e um prazer estar com vocês aqui representando as empresas. Obrigada. Bom, também vou iniciar agradecendo pela oportunidade de estar aqui, esse ambiente extremamente rico, de uma discussão muito profícua e necessária, né, no momento atual. Sou lá da Embrapa Soja, estou há 15 anos na Embrapa, engenheiro agrônomo, formado ali em Jaboticabal, Unesp, passagem aqui na Exalc, na pós-graduação. E minha área de atuação é na área de fertilidade e microbiologia do solo, né? E é um tema que vem ganhando cada vez mais evidência nos últimos anos em termos de uso de insumos biológicos e voltada a atenção para
a biologia dos solos, processos biológicos, para a sustentabilidade do sistema de produção, né? Quando a gente estava lá na academia, lá no início, não se dava tanta importância para a microbiologia de solo, né? Era muito quimista. E hoje, né, a gente vê essa revolução que os biológicos têm causado, né? E também faço parte lá na Embrapa Soja do time, do comitê diretor lá do programa Soja Baixo Carbono, que é tem o objetivo de criar uma parametrização tropical para as emissões do nosso sistema de produção de soja no Brasil. Olá, obrigado pelo convite. Eu sou o Vitor, eu sou de Ribeirão Preto, São Paulo, sou engenheiro agrônomo também pela Unesp em Jabuticabal. Eu divido meu tempo em alguns chapéus diferentes, então eu sou produtor rural de cafés especiais, temo abacate, que é onde eu estou com mais a mão na massa, como produtor mesmo ali na ponta. Sou presidente do 3R Ribersolo, onde eu venho da segunda geração da Ribersolo, que a gente foi um dos primeiros laboratórios privados de solos no Brasil, onde a gente vem navegando muito na agenda de saúde de solo como um todo, que conecta muito ser produtor com ser laboratório e olhar essa jornada inteira. E um terceiro que é como Nuffield Brasil, onde eu fui no fim de ano em 2018, estou como atual presidente da Nuffield, que é um programa de líderes do agronegócio no mundo, que a gente tem muito uma visão de transformar pessoas através da agricultura e transformar a agricultura através das pessoas. E aí pela Nuffield eu pude ir para 16 países diferentes, navegando sobre essa agenda de saúde de solo e sustentabilidade, que conectava também o meu mundo de produtor, laboratório e essa agenda internacional para entender um pouco do que acontecia lá fora e trazer para o Brasil. Ótimo, muito obrigada. Bom, vamos aquecer aqui os motores falando de aspectos que estão cada vez mais sendo debatidos, até por uma questão de consciência da relevância, né? A gente tem hoje uma consciência muito maior em relação às mudanças climáticas e sentindo isso cada vez mais na pele, a escassez de recursos naturais, né? E no painel, em alguns dos painéis da manhã a gente teve a oportunidade de entender um pouco o quanto esse recurso os recursos naturais eles são escassos e a crescente demanda por alimentos cada vez aumentando mais, né? Então, dentro desse contexto, eu gostaria de ouvir de vocês uma leitura, uma visão um pouco mais ampla de como o Brasil está se posicionando para garantir segurança alimentar mundial. Só que não apenas a segurança alimentar mundial, essa segurança conectada com a manutenção do compromisso de sustentabilidade, porque a gente tem práticas sustentáveis, mas como isso também vem crescendo dentro do nosso modelo de produção. E quais são os principais dilemas e as principais tensões quando a gente associa o requisito aumento de produtividade para garantir segurança alimentar e sustentabilidade. Vamos começar pela Ana, e na sequência, por favor. Obrigada. Bom, hoje o Brasil ocupa uma posição central e única na agricultura. Nós como Bung, estamos aqui conectando a cadeia de valores e todos que estão envolvidos de ponta a ponta, garantindo uma segurança alimentar e uma produção mais sustentável. Eu trago aqui como exemplo o nosso programa de agricultura regenerativa, que começamos o trabalho em 2023, num projeto piloto, ampliamos em 2024, com o objetivo de falar sobre rentabilidade, como a gente trouxe, a importância da redução dos custos, a gestão da fazenda com o uso correto de insumos, a mudança e a inclusão de bioinsumos no manejo correto e agronômico, e assim garantindo um ecossistema de aumento de produtividade, aumento de produção, redução de custos também ali, de forma a garantir uma segurança alimentar. Importante também trazer outras ações que a Bung tem, que garantem a segurança alimentar por meio da Fundação Bung. Nós temos ações filantrópicas também de apoio às comunidades tradicionais, comunidades indígenas e quilombolas, e também um programa global de voluntariado, onde a gente também trabalha com esse tema de forma central. Obrigada, Ana. A gente não tem dúvida alguma, né, que o Brasil é central na questão da segurança alimentar. E isso somado, acho que você falou no começo, né, a quantidade de recursos naturais que o nosso país tem, a biodiversidade, traz o Brasil como tópico
na discussão dessas questões, né? A gente é um dos maiores exportadores e produtores de uma série de produtos, soja, carne, milho, ave. Então, a gente está aí no prato de todo mundo, né? No mundo todo. Então, essa é a relevância que o nosso país tem no cenário global e na segurança alimentar. Você perguntou quais são os dilemas. Eles são muitos. Eu poderia passar, acho que a tarde inteira aqui trazendo, mas eu vou trazer 3 que eu acho que são os principais. Eu acho que o primeiro dele é a questão mesmo da própria expansão da agricultura e a conservação. Então, como a gente garante que o nosso país continue aumentando a produtividade, mas sem abrir áreas novas aí de florestas, né? Com questão de biodiversidade, coisas nesse sentido. Esse é o primeiro dilema, sem dúvida nenhuma. O segundo que eu trago, esse é um pouco crítico, mas vou trazer, é a questão da própria competitividade e regulamentação. Então, a gente sabe que ainda há uma visão de que as regulamentações que estão surgindo, não só nacionais, como internacionais, elas trazem também algumas questões que podem dificultar a competitividade. Então, isso dificulta o avanço em algumas questões relacionadas à sustentabilidade, mas, por outro lado, também facilita. A gente vê hoje a legislação europeia aí, que vai, né, vir com fortes pressões para fazer com que a gente se adeque a questões de desmatamento. E, por fim, né, puxando um pouquinho mais para a minha empresa, né, para a Vega, que é focada em tecnologia, é tecnologia versus inclusão. Eu acho que no painel anterior foi falado um pouquinho sobre isso. A gente tem muita tecnologia, né, no país que a gente vive hoje, mas ela não está disponível para todo mundo ainda. Então, como que a gente faz para levar essa tecnologia também para os pequenos produtores, para as comunidades tradicionais, e facilitar, né, o acesso ao crédito, as práticas técnicas em campo, os programas de regenerativos em campo, como que a gente deixa isso exposto para todos. Eu acho que esses são os principais dilemas que eu posso trazer para vocês aqui hoje. Bom, a nossa expressão mundial como produtores de alimentos, né, ela é enorme, né, nós temos um grande destaque mundial, mas sempre com aquela pecha de degradadores do ambiente. E isso, na verdade, não é real, né? Na verdade, a gente tem uma comunicação, de certa forma, ruim. A gente não comunica bem as nossas conquistas, os nossos avanços, e nós precisamos levar essa informação melhor para fora e com base em dados seguros, mensuráveis, reportáveis, verificáveis, que a gente possa divulgar lá fora e o pessoal realmente checar e falar, é isso mesmo, eles estão falando a verdade, né? Um trabalho de um colega do Ministério da Agricultura, feito em 2017, 2018, uma pós-graduação dele, sobre as notícias do agronegócio brasileiro mundo afora. Ele fez uma pesquisa em mais de 1.500 veículos de mídia, em várias línguas, em vários países, e o diagnóstico foi o seguinte: 3% das notícias sobre o agro brasileiro no exterior têm caráter positivo. 12% tem caráter neutro. 85% sobre o agro brasileiro é negativo, né? Agora, imagine se a gente tivesse com a mesma tecnologia dos anos 60, dos anos 70, e parados no tempo, se a gente não tivesse evoluído, o caos que não seria o Brasil. Nós precisaríamos de apoio internacional para alimentar a nossa população. Eu me lembro, em 1982, eu tinha 11 anos, quando explodiu Chernobyl, e aqui a gente estava com medo de receber carne e leite contaminados por radiação do leste europeu. Então, imagina só, né, a gente não se vê nesse cenário. De lá para cá, a gente provocou uma revolução enorme, e hoje nós somos ali responsáveis, em números aproximados, em alimentar mais de 1 bilhão de pessoas na superfície da Terra. Imagine se a gente precisasse de ajuda e não fosse um supridor de alimentos. Então, o que a gente precisa, então, fazer é comunicar melhor, ajustar o que está errado. Não dá para dizer que 100% está certo, a gente tem problemas, precisamos assumir e corrigir, mas na maioria dos casos é questão de cumprimento de lei, de legislação, é law enforcement. Então, o que a gente precisa é ajustar os nossos números, mostrar, e a gente tem tecnologias desenvolvidas para isso, tá? E o que a gente precisa é comunicar melhor, expressar melhor, né? E garantir para o mundo que a gente tem condições de suprir alimentos e manter os nossos ambientes naturais sem derrubar uma simples árvore, né? Hoje a gente tem condições de incorporar no nosso sistema produtivo mais de 40 milhões de hectares de pastagens, que é legal a gente explicar
que são pastagens subutilizadas e não pastagens degradadas. Esse termo é muito ruim, o pessoal entende lá fora como se fosse um ambiente lunar. Na verdade, é uma questão de ajustar nutrição, adubação, manejo, uso de insumos e fazer essa pastagem produzir. Show. Quando eu vejo o Brasil posicionado, eu vou pegar um pouco do meu cenário como produtor, mas também olhando as viagens da Nuffield pelo mundo todo, eu vejo que o Brasil está numa situação extremamente privilegiada, porque a gente tem a capacidade e a gente tem a oportunidade de ter agenda de sustentabilidade e produtividade em conjunto na mesma agenda. E nem todo país tem isso. A gente vai para vários países onde essa agenda ela é conflitante, e às vezes a agenda de sustentabilidade ela precisa ter uma redução em produtividade, uma redução em intensificação, e a agenda tropical, a agenda brasileira, era uma agenda que tem isso em conjunto. Então eu tenho como ser mais produtivo, ser mais eficiente, ser mais sustentável numa agenda só. Então eu acho que a gente tem, na minha opinião, nós estamos com a faca e o queijo na mão para liderar cada vez mais essa agenda pela oportunidade de combinar toda ela. Então eu vejo que o Brasil está numa situação extremamente privilegiada e nós temos que fazer a lição de casa para isso, né? Então eu vejo uma oportunidade gigantesca para o Brasil ser cada vez mais predominante aí nessa história. E a hora que eu olho para a questão da agricultura temperada e agricultura de clima tropical, eu vejo uma oportunidade maior ainda do Brasil não só ser preponderante na produção de alimento mesmo, mas como também exportador de tecnologia, exportador de inovação, porque boa parte da inovação e tecnologia que a gente vê sendo adotada no Brasil e em outros países tropicais, elas vieram copiadas ou adaptadas de Estados Unidos e Europa. E nós estamos começando a ter uma jornada muito interessante de vir adaptar, desenvolver, evoluir e exportar isso de novo para quem faz sentido levar adaptações de clima tropical muito mais do Brasil do que de outros lugares de clima temperado. Então eu vejo uma oportunidade gigantesca e o Brasil muito bem posicionado em todas as agendas de sustentabilidade e produtividade junto. E como dilema, eu encaro 3 passos aqui desafiadores para o Brasil, como oportunidade mesmo aqui. Concordo muito com o Marco, que é a comunicação. Eu acho que o que nós fazemos e como nós somos percebidos tem um abismo nesse negócio. Então eu acho que o Brasil, tudo que ele faz, tudo que a gente tem feito aqui e o tanto que nós somos percebidos, e aqui falando de diferentes percepções, quando a gente está na Ásia, quando a gente está na Europa, quando a gente está nos Estados Unidos, e como ela é diferente, mas ao mesmo tempo como ela é distorcida em todos os lugares. Então eu acho que o desafio de comunicação ele é gigante, acho que esse é um dilema grande aí para a gente superar. Tem um segundo ponto para mim, que é a discrepância no Brasil entre os top 10 e a média. Então eu acho que nas minhas viagens muita gente me perguntou, falou, aonde estão os melhores projetos de café? Onde estão os melhores projetos de leite? Onde estão os melhores projetos de cana? Onde estão os melhores projetos de grãos? E para mim a conclusão é que os melhores projetos que eu vi de quase todas as culturas, eles estão no Brasil. E eles não estão em outro lugar. Só que a discrepância entre os top 10 e a média brasileira, ela ainda é muito grande. Então eu vejo que acho que um grande ponto no Brasil é conseguir não só trazer tecnologia, não só implementar inovação para a cereja do bolo, mas como que eu faço a média evoluir. Então eu acho que aqui tem um grande ponto no Brasil, que é evoluir a média e não evoluir quem já é bom. E eu acho que aqui tem um desafio grande para a gente. E um terceiro para fechar, que aí indo muito para solos, que é a minha praia onde eu navego a maior parte, que é entender no cenário de sustentabilidade, quando a gente trabalha com indicadores, com os KPIs e tudo que acontece, que nós estamos em clima tropical. E que não adianta eu querer medir sustentabilidade com indicadores de clima temperado, uma agricultura de clima tropical. E aí eu acho que volta até na comunicação, né? Eu acho que nós precisamos saber nos posicionar para conseguir colocar que os indicadores que fazem sentido para o Brasil, eles precisam ser desenvolvidos no Brasil. E não adianta a gente querer copiar indicadores de clima temperado, porque eles não fazem sentido para a gente. Então não adianta eu querer medir um negócio que não faz sentido para mim. Então eu acho que nós precisamos cada vez se posicionar mais como agricultura tropical e como líderes nisso, e os indicadores de solo e tudo precisam ser desenvolvidos por a gente. De tudo que vocês colocaram aqui, tem muita oportunidade represada, né? Porque o Brasil ele sabe trabalhar muito bem com sustentabilidade, já faz isso há muito tempo, e a questão da comunicação, que eu acho que foi quase um consenso aqui de todos vocês, é no sentido de como isso cria valor estratégico, porque a gente comunica mal e cria mal esse valor estratégico. Então, falta mostrar
Não que não tenha muito a aprender e muito a desenvolver, sempre tem, né? Com avanços tecnológicos, com avanços das ciências, sempre tem muito a aprender e desenvolver. Mas tem muita coisa que está feita, posta, mas não está bem comunicada. Ou até mesmo, né, Vitor, como você colocou, comunicada de uma forma distorcida, comparando com coisas que não são comparáveis, né? No agro, abacaxi com banana, então, coisas totalmente diferentes. E aí a gente que nem... Trazendo um pouco para a nossa prática, hoje a gente já tem inúmeros avanços em processos de certificação, olhando para a questão da sustentabilidade, de créditos ambientais, de valorização da produção agrícola, mas também a gente já tem um processo muito maduro no campo, que é a agricultura regenerativa, né? Que é além da sustentabilidade. Não é só como eu trato como eu não destruo aquele ecossistema, mas como eu contribuo para ele continuar crescendo, continuar produtivo e cada vez menos em emissão, contribuindo para a não emissão de carbono, né? Então, aqui nesse processo, a gente já tem muito o que contar. E aí, eu gostaria seguindo o contexto da comunicação, eu até vi a Bung comunicando o processo que ela tem feito de produção, de agricultura regenerativa. Eu gostaria que a Ana Letícia e a Júlia contassem como tem sido como é esse programa de agricultura regenerativa que a Bung tem adotado, em parceria também com a Vega, e quais são, como vocês conectam cadeia de produtores, a indústria, consumidores, unindo e divulgando essa percepção e socializando também essa visão de inovação e geração de valor, que está atrelada também à comunicação. Perfeito. Está funcionando? Tá. Voltou? Beleza. Acho que perfeita essa pergunta e traz muita provocação que a gente comentou na pergunta anterior sobre comunicação, mas aqui dando um passo para trás também a importância de mensuração. Então, a Bung acredita que a agricultura do futuro é a agricultura de baixo carbono. E aqui a gente tem um papel importante de instrumentalizar, de mensurar e também divulgar a nossa agricultura brasileira. A agricultura brasileira já é uma agricultura sustentável, já temos práticas no DNA da agricultura, como plantio direto, rotação de cultura, que são práticas sustentáveis, práticas regenerativas, diferentes, como foram levantados também da agricultura tropical, temperada e toda essa diferença da agricultura. Dentro do nosso programa de agricultura regenerativa, a gente busca incentivar o produtor e apoiar o produtor a ter cada vez mais práticas sustentáveis e mais práticas regenerativas. Então, a gente trabalhou num pacote de benefício, juntando ali remuneração diferenciável para o produtor e também um pacote tecnológico aqui que envolve os nossos parceiros desse ecossistema. Estamos falando de um ecossistema rico, com várias cadeias de valor, e dando um foco aqui maior na parte de tecnologia e inovação. A gente trabalha com um parceiro dentro do campo, dentro da fazenda, para contabilizar, coletar dados primários, entender a gestão da fazenda, do manejo, de todas as práticas já tradicionais e regenerativas que tem dentro no campo, e após essa mensuração, a gente faz o cálculo das emissões de carbono, resultados daquele produto. Hoje o nosso programa ele tem um foco em 5 principais cultivos, então estou falando aqui da soja, do milho, do trigo, e também a gente tem fomentado 2 sementes de baixa pegada de carbono, a gente fala sementes low CI, que são a mamona e a canola. Então, a Bung tem trabalhado dessa forma de instrumentalizar e aumentar cada vez mais o nosso impacto na agricultura regenerativa. Conectando também, antes de passar para a Júlia, o papel importante e central de estar ali em contato do nosso dia a dia com o produtor e também a demanda dos nossos clientes finais.
Hoje, na parte da manhã, a gente comentou dos Fs, e aqui, voltando nesse assunto, os nossos clientes foco de food, então, indústrias de alimento, feed, de alimentação animal e de fuel, de empresas de combustíveis. Então, essas empresas, seja por pressões regulamentares, de leis, e também por compromissos voluntários, e uma pressão também do consumidor final, tem buscado a Bung, e a Bung tem conectado com o produtor para a gente fazer essa caminhada juntos para uma agricultura de baixo carbono. Bom, o meu está funcionando agora? Tá? Vocês estão me ouvindo? Agora foi. A VEG e a Bung tem uma parceria aí de longa data. A Bung é uma empresa... Peraí, gente. Alô. Alguém quer dar mais um? Alô. Agora foi. Então, vamos lá. Vou falar de novo. Então, a VEG e a Bung, a gente tem uma parceria aí de longa data. A Bung é uma empresa do setor agro que tem uma série de compromissos fortes de sustentabilidade, que a Ana já mencionou aqui, compromissos nacionais, internacionais. E ela, desde o começo, começar na base mesmo desses compromissos, eles eram focados na rastreabilidade da cadeia de fornecedores, tanto fornecedores diretos quanto fornecedores indiretos. E a Vega estabeleceu uma tecnologia, juntamente com a Bung, né, e com outros parceiros, para fazer a rastreabilidade dessa cadeia de fornecedores. Em seguida, a gente desenvolveu juntos o Parceria Sustentável, que é uma ferramenta muito inteligente para fazer a gestão da cadeia de indiretos, que é onde realmente estão os principais riscos e a maior dificuldade de coletar dados para possibilitar certificações. Desenvolvendo esse projeto do Parceria Sustentável, a gente conseguiu entender na realidade quais que eram os principais riscos e oportunidades com os produtores rurais. E aí veio, então, o programa da Regenerativo. A Vega é uma empresa de tecnologia, né, como vocês bem sabem, e a gente desenvolveu junto com a Bung uma metodologia para que fosse possível coletar os dados, esses da empresa parceira, por exemplo, mencionado pela Ana, para trazer dados primários para dentro da nossa plataforma, bases da Vega, bases oficiais, inteligência artificial e uma série de outras questões para que fosse possível, então, ter uma informação que fosse rastreável, mensurável, certificável. E, recentemente, até, né, o programa foi ganhando robustez, ele foi passado por alguns processos de auditoria, de certificação, e isso é importantíssimo, principalmente para a Bung e para uma empresa de tecnologia, porque traz a credibilidade e a transparência dessas informações, o que é essencial num processo como esse. Eu vejo hoje que você mencionou, né, a questão dos clientes. Eu acho que o valor agregado que um programa de regenerativo traz é isso, possibilitar que a Bung tenha visibilidade no mercado, que ela possa atender os clientes dela, e a gente está falando de grandes empresas aí do setor de alimentício, por exemplo, com certificações reconhecidas aí nacional e internacionalmente. Eu acho que, também para explicar, Ana, a gente está expandindo o programa para a Argentina também, então ele é um programa que existe no Brasil pela Bung desde 23 e vai expandir agora para a Argentina, então mostrando também que é um programa que pode ser escalado para outros produtos, para outras localidades e assim por diante. Excelente. E aí, vamos conectar, então, conhecimento com a prática, né? Marco, conta para a gente quais as linhas de pesquisa que têm se destacado diante dessa maneira de repensar a forma como a gente produz alimentos hoje, né? Aqui a gente está falando da agricultura regenerativa, mas a gente tem diversas maneiras de repensar essa forma. Inclusive, a gente sabe aqui que você atua com a doutora Mariângela Hungria e que recentemente ganhou o prêmio equivalente ao Prêmio Nobel da Agricultura, né? Poxa, é um prêmio que também tem relação. Esse prêmio tem relação com esse propósito de produção sustentável e ética. Com certeza, foi justamente por causa disso, né, uma das principais linhas de pesquisa nossa lá, que é a fixação biológica do nitrogênio, né. A Mariângela lidera lá na Embrapa Soja já há mais de 30 anos, eu cheguei nos últimos 15, né, peguei só o bonde andando, mas não quis sentar na janelinha, a gente senta lado a lado ali, e vão tocando essa agenda lá de ajuste de processos, melhorias da questão do uso desses insumos biológicos em substituição, no caso da soja, de 100% da adubação nitrogenada.
Isso representa para o produtor brasileiro 25 bilhões de dólares que ele não gastou na safra passada por não comprar fertilizante nitrogenado. E, consequentemente, ele deixou de emitir 230 milhões de toneladas de CO2 equivalentes na safra de soja passada por não usar esse fertilizante, né? Então, a pesquisa liderada lá pela Mariângela e do grupo do qual, muito orgulhosamente, eu faço parte, a gente vem mostrando, né, ao longo dos anos, a necessidade de manter e usar esse insumo biológico no Brasil. Isso começou lá nos anos 40, 50, com a Comissão Nacional da Soja, quando se juntaram Joana Doberheiner e João Rui Jardim Freire, lá da URGS, e decidiram, como política pública, que a soja no Brasil ia se desenvolver num ambiente priorizando a fixação biológica do nitrogênio. Primeiro, porque não tinha dinheiro, e porque era mais barato, e porque é mais racional, porque é mais ético. Tá? E assim, hoje também. Então, hoje, e não pense que é fácil a gente bater dia a dia ali, porque sempre há um argumento para se usar nitrogênio mineral na soja, sempre, e a gente está lá dando a cara a tapa e rebatendo esses argumentos, né? E dizendo para o produtor, você não precisa usar, você usa um insumo biológico. Só que a gente não está parado no tempo, a gente vem aprimorando essas tecnologias. Então, são outras formas de aplicação, por exemplo, via suco de semeadura, dando a opção do produtor a aplicar de uma outra maneira, melhorando a eficiência usando uma segunda bactéria, que é o tal do azospirilo, falando mais tecnicamente aqui. Mas isso te dá um ganho de produtividade comparado com a inoculação comum de 8% em média de produtividade. Nós temos um trabalho, e aí é muito importante, a assistência técnica e extensão rural, né? Lá no Paraná, nós temos uma parceria com o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, o IDR, que a gente leva já há 6 anos essa tecnologia da chamada co-inoculação por produtor de soja, em mais de 300 unidades de referência técnica, que atendeu mais de 3 mil produtores. E fazendo o trabalho lá com os técnicos do IDR Paraná, o resultado mostra que, em média, o produtor ganhou $110 por hectare, né, usando a co-inoculação. Ou seja, R$550, R$600 por hectare, por causa dessa tecnologia bem apresentada. Isso, então, vem ganhando repercussão e reconhecimento internacional, né, com essa premiação da Mariângela no World Food Prize. Semana passada, a gente estava em Iowa, recebendo esse prêmio lá, foi muito emocionante. É um marco na ciência brasileira, né, um dos prêmios mais importantes que a ciência brasileira já recebeu, com inclusão, né, uma mulher líder ali na pesquisa, que a gente trabalha sempre ali lado a lado, ela é muito altruísta, nos auxiliando, querendo os parceiros caminhando lado a lado, e isso acaba refletindo ali no grupo como um todo e no que a gente tem trazido para a ciência brasileira. Obrigada. Agora vamos para dentro da porteira, né? Também uma das partes tão difíceis quanto as demais, né? Não é simples estar dentro da porteira, e pela questão do desafio que a lavoura tem, né? Aquele jargão é a indústria céu aberto, mas também por toda a questão de volatilidade de preços, desafios climáticos, produtividade e eficiência. E aí, além disso tudo, né, das dificuldades inerentes do negócio do produtor, a gente tem a questão da adoção de tecnologias, que isso tem que acontecer a todo momento, e toda essa interação com os outros players, né? Como você mesmo citou, Vitor, tem uma diferença muito grande, né, no Brasil entre os 10 melhores e os demais. Então, é essa busca constante por inovação e por tecnologia. Segundo uma pesquisa da Agitech Innovation, apenas 14% dos players do ecossistema consideram que o produtor rural está engajado em parcerias de inovação aberta com startups. Então, isso que indica que a gente tem aqui uma grande oportunidade, né, de inovar e o apoio para que o produtor consiga ter essa inovação. Então, na prática, como no seu caso, né, você concilia a pressão por produtividade e redução de custos com o compromisso de produzir de forma ética, sustentável, trabalhando de forma colaborativa e integrado com tecnologia? Põe a capa vermelha para responder a pergunta. Umas 2 horas de discussão agora, né?
Eu acho que o grande ponto, como você comentou, Mayra, no começo, o produtor tem um monte de variável dentro da porteira que ele já tem que administrar dentro da jornada dele de dia a dia. E a hora que a gente traz o cenário do produtor para dentro do cenário de inovação, eu acho que você tem um grande desafio que volta lá na comunicação. Que muitas vezes nós temos uma pessoa lidando com diversos cenários diferentes, tendo que criar e tomar mais risco de um negócio que ele não está nem entendendo o que é aquilo. Então eu acho que você tem uma jornada de se comunicar e entender os porquês e aquela realidade do produtor, que ela facilita muito. E muitas vezes a gente está navegando num horizonte onde nós estamos querendo cobrar uma adoção de um negócio que a gente não está nem entendendo para que aquilo serve, né? E um horizonte do produtor extremamente escaldado, de uma onda gigante, de um monte de coisa legal, mas que não resolvia problema nenhum. E aí eu acho que aqui tem um grande ponto, né? Que a gente entender o que é que nós vamos trazer para dentro da casa do cara que já tem um monte de influência, que realmente resolve desafios dele, que realmente traz spread financeiro, que realmente traz spread econômico nessa história. Porque se a gente não tem essa jornada de, primeiro, entendimento do que é aquilo que nós estamos buscando resolver, e segundo, realmente resolvendo algo que faça sentido, ele não vai fazer aquilo que é legal. Ele não vai fazer aquilo para ter um dado mais bonito. Ele não vai fazer aquilo para ter um quadro na parede. Mas ele vai adotar muita tecnologia se ele realmente vê resultado, acho que dentro daquela jornada. E acho que primeiro, para ter resultado, você precisa entender aquilo e começar a praticar. Então eu acho que o grande desafio começa ali na base de realmente entendimento das tecnologias, de alinhamento de comunicação e de propósito único realmente de buscar a solução para os desafios que tem dentro de casa ali. E aí quando a gente pluga essa história na sustentabilidade, para mim, eu acho que ele volta num lugar do Brasil estar com uma oportunidade gigantesca de fazer essa mesma agenda. Só que muitas vezes, por discursos polarizados ali, a gente não joga o mesmo jogo. Então, você parece como uma agenda onde eu tenho a sustentabilidade de cá, a produtividade de cá. E, no fim, fazer agronomia bem feita, ter um discurso da sustentabilidade alinhado com a agenda técnica agronômica e não o agrônomo técnico está de cá, o time de sustentabilidade está de lá. Assim, cara, nós precisamos jogar o mesmo jogo, porque o Brasil tem potencial para jogar o mesmo jogo. Então eu acho que, colocando muito esse chapéu de produtor, se a gente tem um alinhamento técnico-agronômico da sustentabilidade no mesmo propósito e a inovação ela vem, a tecnologia como um meio para potencializar esse negócio inteiro e o produtor entende esse negócio, eu acho que a gente consegue acelerar demais. E aí, lembrando essa história, que a tecnologia que funciona para os 10 melhores, que já estão, às vezes, num nível de evolução extremamente alto, ela é diferente da tecnologia que vai funcionar para levar a média até próximo desses 10 melhores. Então, eu acho que entender a realidade do produtor, entender o que ele realmente precisa, alinhar a comunicação e propósito e trazer o técnico agronômico junto com a sustentabilidade, ela facilita muito a adoção dentro da porteira e aí para de existir esse conflito entre produtividade e sustentabilidade, que na prática, para mim, na hora que eu olho a agricultura regenerativa, isso não existe. Eu acho que a gente está no mesmo jogo, só falta a gente alinhar o discurso. Posso complementar? Por favor. Eu acho que o seu discurso, Vitor, ele traz o jogo completo que a gente precisa de colocar todas as peças indo para o mesmo caminho e não indo em caminhos opostos, né? Acho que você trouxe esse ponto bem importante. Quando a gente fala em aumentar a produtividade, ter um manejo correto, diminuir ali o insumo, a aplicação correta, evitando desperdícios, garantindo a sustentabilidade, garantindo um produto de baixa pegada de carbono, eu conto a história como um todo. E eu não vejo pecinhas desconexas soltas. Eu conecto todos esses pontos trazendo benefício, principalmente para o produtor e para o que a gente está falando de qualidade e saúde do solo, que é esse o objetivo da agricultura regenerativa. Excelente, muito bom. Muito boa essa conexão e essa visão, porque está tudo aqui, né, gente? É uma questão de conectar e comunicar. Lógico, tem muito trabalho que é feito, muito trabalho ainda a ser feito, mas a gente tem desenvolvimento. E aí, a gente está chegando aqui nos minutos finais, eu peço ao público que já vá pensando nas perguntas, eu vou fazer a última pergunta aqui do palco, e aí depois a gente já passa para as perguntas da plateia.
Mas aqui a gente tem a visão, né? O Brasil é conhecido como um grande produtor. Não é só isso, né? Nós não temos apenas a capacidade de fazer produção em escala. A gente é muito mais que isso. A gente pode e tem, né, condições de liderar e exportar tecnologias, dados científicos que façam sentido e que são condizentes com o clima tropical, como foi muito bem colocado aqui. E também modelos regenerativos de produção adaptados quando necessário. O quão pronto nós estamos para transformar nossa prática local em referência global, além do processo de comunicação. Então, quão maduro nós estamos em relação ao que a gente produz aqui para dizer, olha, o mundo, estamos prontos para contar isso para o mundo com a narrativa correta, com a leitura correta, com a comparabilidade adequada dos dados. E também o que falta, isso aqui é a visão sobre a nossa responsabilidade, mas também o que falta para que o mundo reconheça o agro brasileiro como uma fonte de inovação ética e sustentável. Aqui a pergunta eu vou pedir para os 4 responder. Bom, essa pergunta eu acho que fecha, né, toda a discussão que a gente tá trazendo aqui nesse painel. A gente tem que mensurar, comunicar e trazer essa visibilidade que a agricultura brasileira é uma agricultura sustentável. A gente, como Brasil, né, eu vejo que a gente tem todos os elementos e estamos prontos para nos consolidarmos com uma agricultura de alta produtividade, rentável e sustentável. Aqui eu trouxe, né, o exemplo várias vezes do programa de agricultura regenerativa, mas eu acho que o programa ele consolida e mensura e divulga uma fotografia que a gente está construindo aqui com os produtores que estão no programa. A gente trouxe a importância de coletar os dados, mensurar, adaptar as metodologias hoje construídas para a agricultura temperada, para a agricultura tropical, mostrar valor e, em números, o que a gente tem construído ao longo de muitos anos. A Bunge, esse ano, ela completa 120 anos. Eu acho que é uma história e um caminho que a gente tem construído de confiança com os produtores nossos parceiros em todo esse trabalho, em toda essa história que a gente está contando juntos aqui, e também trazendo elos importantes da cadeia, como os clientes, como a academia, nos apoiando em mostrar, divulgar e mensurar toda essa história que a gente constrói com uma agricultura sustentável. Bom, Maíra, eu tenho certeza absoluta que o Brasil é uma potência para isso. E acho que esse painel aqui diz muito sobre isso, né? A gente tem uma empresa investindo muito em práticas regenerativas. A gente tem a Embrapa, que é uma referência mundial já. A gente tem produtores, igual ele estava mencionando aqui, abertos a tentarem as práticas, ver que elas funcionam e colocar isso no cenário. A gente tem quantas AGTECs aqui trabalhando, eu fiz uma pesquisa rápida, mais de 2.000 trabalhando em práticas regenerativas de monitoramento, sensoriamento, inteligência artificial. Então, assim, não há dúvida alguma, pelo menos é o meu ponto de vista, que o Brasil está mais do que preparado para isso. Eu acho que sim, tem alguns desafios, a gente trouxe eles aqui, a comunicação, sem dúvida nenhuma, é o principal, como é que a gente leva essa mensagem para fora. Eu acho que o investimento também é uma outra questão que precisa ser melhor pensada, investimento tanto privado quanto público, para trazer a possibilidade dessas práticas para toda a cadeia, né, para todos os elos, dos menores aos maiores, e também políticas públicas, né? Eu acho que é um pouco do foco que a gente precisa ter, não colocando só em responsabilidade de governo de forma alguma, mas trazendo políticas públicas que facilitem mesmo essas práticas, né? Que incentivem essas práticas e façam gerar valores agregados para toda a cadeia do agronegócio. Falando em políticas públicas, né, a gente tem ali o Plano Nacional de Recuperação de Pastagens, nós temos a agricultura de baixa emissão de carbono, né, e nós lá na Embrapa temos trabalhado ativamente para gerar parâmetros, né, de mensuração desse balanço de carbono nos sistemas de produção. Temos vários parceiros da iniciativa privada, inclusive, né, então essa é uma tarefa de todos nós, né, gerarmos essas informações, dados confiáveis e criar no nosso sistema de parametrização, porque não é justo, por exemplo, que
dados provenientes de países de clima temperado estimem o que nós estamos emitindo, por exemplo, de óxido nitroso da palhada, né, que é um ambiente totalmente diferente, e muitas vezes a gente é penalizado quando a gente usa esses parâmetros internacionais, né, para mensurar nas nossas condições. Pensando nisso, né, nós temos trabalhado também com mecanismos de automação de medição da emissão de gases no ambiente de produção, né, com sensores de baixo custo, porém monitorando aquilo constantemente, reportando os dados no nível de obtenção de dados primários. Então, nós vamos ter algo muito próximo do real. Então, estamos pensando nessa questão de melhorar as nossas métricas e não ser penalizado pelas incertezas quando nós estimamos, né, esses parâmetros de mensuração. Estamos trabalhando para ter esses dados mais reais, próximo do possível, para que a gente possa realmente ter uma contabilidade de carbono no nosso sistema de produção muito mais justa, né? Então, e para finalizar, nós vamos ter uma oportunidade de mostrar essas tecnologias sustentáveis daqui a 15 dias, aí, ou menos, na COP30, nós estaremos lá com a AgriZone, mostrando, né, várias iniciativas, várias tecnologias de produção sustentável, né, e mostrando para o mundo aí a questão da fixação biológica do nitrogênio, do sistema plantio direto, né? Estamos levando lá demonstração de raízes de planta, porque muitas vezes a gente só olha da superfície para cima. E o papel das raízes para trazer carbono no solo, para melhorar o ambiente do solo, para melhorar a infiltração, melhorar a atividade biológica e a fertilidade como um todo, né? Então, estamos trabalhando intensamente para fazer uma demonstração e levar isso, divulgar, né, cada vez mais. Claro que vai ser um foco ali. É um cenário importante, né? Mas daí para frente a gente precisa expandir cada vez mais, mostrando as nossas tecnologias e a sustentabilidade dos nossos sistemas de produção. Eu vejo que se a gente está num país onde a oportunidade é gigantesca e que a diferença entre os melhores e a média ainda é grande, eu acho que a gente não pode passar a mão na cabeça de quem está fazendo coisa errada, e como qualquer profissão, como qualquer setor, você tem quem está fazendo certo e você tem quem está fazendo errado. E aí eu acho que aqui a gente internamente tem que parar de ter uma síndrome de vira-lata onde a gente só olha o problema, mas a gente conseguir valorizar e entender os melhores. Eu acho que não querendo acobertar quem está fazendo errado, e quem está fazendo errado realmente tem que ser ajustado, tem que ser corrigido e tem que vir. Mas eu acho que precisa muito mais do que uma agenda de só cobrança de quem não faz, mas de valorizar quem faz. Como a gente valoriza cada vez mais quem está vamos falar assim, no princípio da adoção, para que realmente seja mais valorizado e a gente puxa a média junto. Então eu acho que, não passando a cabeça em quem está errado, mas valorizando quem está fazendo certo, eu acho que a gente tem um estímulo cada vez maior a levantar essa média e levar para os melhores mesmo, e aí a oportunidade ela sobe de foguete mesmo, né? Eu acho que é onde a gente consegue ter uma velocidade cada vez maior. Excelente. Bom, estamos aqui literalmente nos minutos finais. Eu gostaria de ver se alguém da plateia tem alguma pergunta. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sou o Diego Almeida, da Visiona Tecnologia Espacial. Primeiro, parabenizar pela excelente explanação de todos vocês. E falando em sustentabilidade, etc. e tal, a gente sabe que o Brasil é um dos únicos países que ainda preservam suas florestas, e isso não é muito divulgado na mídia, né? E a minha pergunta vai direcionada não no que a gente já faz, como o próprio Vitor disse, mas essas legislações que estão vindo por aí, como o UDR, como algum protecionismo que eu vejo de mercado. Qual que é a visão de vocês em relação ao Brasil, a potência que é do agronegócio, né? Está sendo vista lá fora. Isso seria um protecionismo econômico, uma barreira exportatória, ou sim eles estão querendo legislar algo que vai servir para todo mundo? Porque, como até a Júlia disse, hoje nós somos referências em preservação e sustentabilidade, do modo que produzimos dentro da esteira produtiva, seja do pequeno produtor até as grandes tradings, né? Então, como que vocês veem essas taxas ou até mesmo essas normativas que acabam infringindo toda a cadeia do agronegócio? Quem quer começar, por favor? Eu penso assim, é uma legislação, ela é europeia, ela está vindo sob algumas legislações brasileiras que já existem, isso é uma discussão que não cabe a gente agora.
Mas eu acho que o mercado do agro, ele se regula. Ele se autorregula, né? Então, quando vem uma legislação nesse sentido, ela vem e ela vai gerar algum tipo de valor agregado no produto. Eu não vejo a UDR sendo aplicada sem aumentar o valor, por exemplo, da soja ou dos produtos que estão envolvidos nela. A palestra anterior à nossa, eu estava falando a São Martinho sobre eu sou uma empresa de logística, eu não sou, que por um acaso eu vendo cana, né? Eu transporto cana. E é bem isso, sabe? Eu acho que vai ter que se gerar um valor agregado, o mercado vai se regular, vai trazer um preço para esses produtos e vai funcionar normalmente igual já funciona em várias coisas. Eu entendo a dúvida, eu entendo que tem muita gente preocupada de como a Europa traz essas questões sobre a legislação brasileira, né, porque pede questões específicas, mas eu acho que é uma questão do mercado se regular e gerar oportunidades para produtos melhores, sem desmatamento, com uma série de critérios socioambientais, e vendo pelo lado positivo da coisa, né, mais uma forma de analisar, de ver se a nossa produção está realmente seguindo as legislações que a gente tem, se não faz desmatamento depois do ano de 2020, que é a data de corte da Europa. Eu tendo ver de um lado positivo, mas talvez eu seja um pouco, não sei, utópica nesse sentido, mas eu vejo dessa forma. Ok, pessoal. Bom, até abriria para mais comentários, mas nosso tempo está esgotando. Então, eu gostaria de agradecer a todos os painelistas pelas excelentes explanações e ao público também por participarem dessa discussão que é extremamente relevante, atual e que mostra também toda a conexão dos elos da cadeia. Fica o convite aqui, né, para seguirmos conectando os diferentes elos dessa cadeia e aprofundando esse diálogo que ele é tão relevante para o nosso agro. Afinal de contas, aqui a gente conseguiu pegar a visão do agro como alimento, desde lá da ponta, melhores práticas, sustentabilidade, ética e valores, geração de valor. Muito obrigada a todos vocês e até a próxima. Gostou desse conteúdo? Então siga nos acompanhando nas redes sociais para saber das próximas novidades e próximos eventos também. Até a próxima!